suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse painel do primeiro encontro científico das comissões de estudo da BPI, evento que já vem se provando como um grande sucesso. Meu nome é André Oliveira, eu sou advogado, sócio da escritório Daniel Law, tenho aí uma carreira de 20 e poucos anos, sempre dedicada a essa parte de enforcement, repressão de infrações. Eu aqui represento, junto com meus colegas coordenadores, José Henrique Werner e Davi, que também vão se apresentar, a coordenação da Comissão de Repressão às Infrações. E hoje, mais o assunto principal, obviamente, é o nosso painel voltado para a atuação da Receita Federal na repressão às infrações de IPI. E para debater esse assunto, nós temos dois palestrantes que são atores principais nessa atuação, principalmente considerando que a Receita Federal sempre teve e sempre vai ter um papel relevantíssimo, histórico, no combate à contrafação, no que se refere historicamente a essa atuação no que chamamos de zona primária, né, que é aquele controle aduaneiro, que é o bloqueio de entrada desses produtos ilícitos, produtos falsificados no Brasil, considerando os desafios do Brasil, um país gigantesco, com muitos pontos de entrada, diversos formatos. Então, esse já é um desafio muito grande que vem sendo desbravado aí com muito sucesso pela Receita Federal. E destacaremos também a atuação, e aí é algo que tem um protagonismo do Dr. Alan, do Dr. Carlos Eduardo, que vão ser depois ainda formalmente apresentados, mas eles são protagonistas numa atuação que é menos tradicional da Receita, que é o que chamamos da atuação da Receita nas zonas secundárias, né, que é
atacando aqueles produtos que já passaram esse primeiro bloqueio, né, esse primeiro bloqueio do controle aduaneiro, alfandegário, até porque seria impossível um controle 100%, isso não existe em nenhum país do mundo, né? Então, a despeito aí da eficaz atuação da Receita, obviamente, existem esses produtos que ultrapassam essas barreiras. Sabemos que a maioria dos produtos falsificados no Brasil vem de fora, né, com exceção aí de algumas indústrias específicas. Então, o doutor Alan, o doutor Carlos estão sendo protagonistas na expansão dessas atividades da Receita para o que chamamos de zona secundária, que é essa repressão nas ruas, né? Repressão num segundo momento, uma vez tendo sido ultrapassada essa barreira inicial. Então, eles vão poder falar melhor sobre esse tema na condição de chefes de divisões da DIREP, né, que é a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. Então, teremos muito conteúdo interessante, acho que vai ser muito importante para todos os atores aqui do universo da propriedade intelectual, principalmente aqueles que não estão nesse dia a dia, entenderem essas funções e essa atividade tão eficiente da Receita. E, em termos de, só finalizando aqui já a minha fala, até para dar espaço aqui também para os demais coordenadores e, obviamente, para os palestrantes, mas, em termos de metodologia, a gente pensou em fazer essa pequena abertura aqui, rapidamente, alguns minutos, e depois teremos as apresentações, primeiro do Dr. Carlos Eduardo, depois do Dr. Alan, em termos aproximadamente 25 minutos aí para cada um, e, ao final, nós teremos as perguntas aí da plateia. Então, encorajo aí todos a participarem, tenho certeza que teremos um bom painel. Agradeço à BPI, agradeço principalmente aos palestrantes por dedicarem seu tempo a esse encontro, e passo a palavra, então, para o meu colega aqui, coordenador José Henrique Verne. Obrigado, bom evento a todos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui reunido com vocês hoje nessa manhã. Em nome da BPI, queria agradecer também, como fez o André, a presença de vocês, Alan e Carlos Eduardo, obrigado. A gente foi incumbido dessa tarefa de organizar esse evento, e foi com muita felicidade que a gente chegou ao nome de vocês, porque depois de muitos anos, a gente vê que a Receita Federal se tornou um grande parceiro no combate às infrações no âmbito da propriedade intelectual. Eu sou o José Henrique Werner, sou sócio do escritório Dahnemann, sou também diretor, secretário da ANGARD, diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamento, da ABRAL. Eu tenho 28 anos quase de atuação nessa área, e lembro que em 1995, 1996, acho que muitos de vocês eram muito jovens ainda na época, eu também, naquela época era jovem, mas a gente começou com as primeiras apreensões com a Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro. À frente estava um servidor, Carlos Eugênio Seiblitz Filho, não sei se vocês conhecem. Então, essas foram uma das primeiras incursões da Receita Federal nesse mundo, oficiais, né? Nesse mundo de retenções e apreensões de produtos falsificados. E esse trabalho precursor que foi feito lá no Rio de Janeiro e depois, concomitantemente, se espalhou pelas outras unidades da Receita Federal, zonas primárias, principalmente, ele evoluiu muito, né? E a gente vê o trabalho que vocês fazem de tanta importância em tantas regiões do Brasil. Tive a oportunidade já de estar num seminário no exterior com o Alan, né? O Alan deve lembrar. Não tive ainda o prazer de conhecer pessoalmente o Carlos Eduardo, mas com certeza meu time já esteve lá com você. E devemos trabalhar juntos, e se não trabalhamos ainda, vamos trabalhar juntos e pessoalmente, se Deus quiser. Então, é um trabalho que a Receita Federal desempenha, que é de extrema importância para a proteção do mercado nacional. O âmbito da propriedade intelectual, ele não quer dizer só que empresas detêm direitos à proteção das suas marcas, das suas patentes, das suas obras intelectuais, etc., mas também ele é importante para a proteção do consumidor, né? Então, a gente olha muito esse trabalho
que a gente desempenha. Eu estou aí há 28 anos praticamente nessa guerra contra a falsificação e a fraude, ilegalidades online, no mercado físico, nas fronteiras. E a gente vê que muito esse trabalho tem a ver com a proteção do mercado de consumo, porque pela simplicidade, talvez, do nosso público consumidor, é muito fácil empurrar para eles um produto muito de baixa qualidade que vai gerar prejuízos. Então, acho que o nosso papel aqui, como atuantes na proteção da propriedade intelectual das empresas, que nesse caso são nossos clientes, e a vocês, as empresas que vocês fazem apreensão no dia a dia, né? Nos portos, nas zonas secundárias também. Esse trabalho de vocês é fundamental para manter esse público protegido de todo esse lixo, entre aspas, que vem da Ásia, tá? E de outros países do globo. Então, eu queria, primeiro, parabenizar o trabalho de vocês, já de antemão, sei que vocês vão ter muito conteúdo aí para apresentar, dizer que a gente é um parceiro muito forte da Receita Federal como um todo, na proteção das fronteiras e na limpeza do mercado nacional desse tipo de produto, e que estamos à disposição aqui sempre para o que vocês precisarem, na ajuda, no suporte, na informação e tudo que vocês mais precisarem nessa condução magnífica que vocês têm feito ao longo dos anos, desde essa época que eu comentei. Então, uma boa sorte, uma boa apresentação a vocês. Passo a palavra para o Davi. O Davi vai terminar com a apresentação do currículo de vocês. Muito obrigado. Opa, bom dia. Cumprimento a todos, cumprimento em nome da BPE e os colegas coordenadores e os palestrantes que se dispuseram aí a estar aqui com a gente hoje. Não vou me estender, né? O André e o Werner já fizeram aí a apresentação mais que completa sobre a importância do tema e principalmente da relevância da atuação da Receita Federal, que aqui está representada pelos ilustres palestrantes. Meu nome é Davi Fernando Rodrigues, eu trabalho há 18 anos na área, aproximadamente, desde o meu estágio, sempre estive na área da propriedade intelectual, voltada à repressão de infrações. Eu sou sócio do Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, me especializei em propriedade intelectual pela ESA, em Direito e Tecnologia da Informação pela Poli, mas não estamos aqui para falar da gente, sim para apresentar nossos palestrantes. A primeira apresentação vai ser do nosso colega Carlos Eduardo Dulac Oliveira Machado. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, chefe substituto do SAOP e do DIREP 10. O Carlos Eduardo, ele é bacharel em Direito, ele é licenciado em Educação Física, ele é pós-graduado em Administração Tributária, ele é especialista em Planejamento e Operações Interagência e pós-graduando em Direito Tributário. Ele atua de 2002 a 2005 na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Na sequência, teve uma carreira ali pela Polícia Rodoviária Federal e desde 2010 está na Receita Federal do Brasil. O nosso segundo palestrante é o Dr. Alan Dorsey. Ele também é auditor fiscal da Receita Federal. Ele é chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho de São Paulo. O Alan é bacharel em Direito e em Economia. Ele é mestre pela Ioma Gakuin University de Tóquio, por meio do Programa de Gestão Estratégica e Direitos de Propriedade Intelectual da Organização Mundial das Aduanas, e é doutorando em Administração Pública pelo ISCSP da Universidade de Lisboa. Nós vamos começar pela apresentação do Dr. Carlos Eduardo, que vai falar um pouco sobre a estrutura e os resultados das ações. Na sequência, a gente passa para o Dr. Alan, que vai abordar os aspectos legais, operacionais e os desafios. A palavra está com vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação aí, Davi, pelas palavras do André, do José Henrique, especialmente pelo convite para participar aqui do evento. Bom, já foi apresentado, eu vou compartilhar aqui a tela da minha apresentação.
lá. Vamos ver. Estão enxergando aí? Já foi, está aqui. Sim. Está aparecendo em tela cheia agora? Sim. Certo. Bom, vou pular esse blá 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 inicial, que já sabemos sobre o que se trata, já sabemos o meu currículo, só para destacar que desde o tempo que eu trabalhei na Polícia Rodoviária Federal, foi quando eu tive contato a primeira vez com a BPI, com a BPG, e já comecei desde aquela época a trabalhar. Eu trabalhava no Núcleo de Operações Especiais, então nós já fazíamos ações, né, pontuais e conjuntas de combate à pirataria. Então, a minha atuação vem mais ou menos dessa época aí, desde 2005, 2006, então mais de 15 anos já fazendo operações, né, nesse tema. Tá? Basicamente, pessoal, eu vou apresentar a estrutura da Receita Federal, os números. Logicamente, a gente não precisa se ater a esse monte de quadradinho aí, a Receita é muito grande. Tá? Eu só vim mostrar para vocês que nós temos basicamente duas formas de controle, como já foi falado aqui, né, pelo André. A Receita trabalha com o controle nas alfândegas, tá, que estão ligadas ali às superintendências, que é o nosso controle em zona primária. Tá? E o outro tipo de controle, que em zona secundária é feito pelas coordenações de repressão, certo? Pelas divisões de repressão, de vigilância e repressão, pela coordenação em Brasília. Tá? A coordenação geral de vigilância e repressão, que fica em Brasília, tá? Ela tem ligada a ela o CEOAR, que é o nosso núcleo de operações aéreas, o K9, tá? E as DIREPs que estão ali. Eu vou passar aqui, pessoal, até para a apresentação não ficar tão chata, eu vou passar um videozinho aqui que vai, em vez de eu ficar falando o tempo inteiro, vai apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos começar pelo videozinho aqui da aduana. Deixa eu ver se eu passando para o lado que deve funcionar. Seja por terra. Está passando a apresentação aí? Não, só o som. Entrou só o som. Então, eu devo ter que trocar aqui e compartilhar ela agora aqui. Agora sim, né? Vamos ver. Pronto, agora sim, né? Agora sim. Certo. Seja por terra, ar ou mar, as fronteiras do Brasil são a porta de entrada e saída de milhões de itens diariamente, e o auditor fiscal da Receita Federal é a autoridade responsável por controlar e fiscalizar o que entra ou sai do país. Cerca de 1/3 do PIB brasileiro passa pelas nossas fronteiras e é controlado direto ou indiretamente pela nossa aduana, que tem a missão de proteger a sociedade e a economia nacional. Produtos que entram de maneira ilegal geram concorrência desleal, prejudicando a economia nacional, gerando fechamento de empresas e comprometendo a saúde e a qualidade de vida dos brasileiros com produtos falsificados. Seja nos portos, aeroportos e pontos de fronteiras ou em qualquer outro lugar do território nacional, os auditores fiscais estão sempre a postos para proteger a sociedade brasileira, inclusive contra o tráfico internacional de armas e de drogas, uma ameaça diária que compromete a vida de milhares de pessoas. Hoje, a Receita Federal é o órgão que mais apreende substâncias ilícitas no país, enfraquecendo o tráfico e protegendo a saúde dos nossos cidadãos. Vamos lá. Esse é o vídeo sobre atividade na zona primária, que eu vou explicar um pouquinho mais além. E agora um vídeo sobre a coordenação, é um vídeo feito institucional da Corep, tá? Mas é o trabalho que é desenvolvido nas DIREPs, que é onde eu e o Alan trabalhamos, que é a linha de ponta aí no combate à pirataria e contrafação. Eu vou abrir o vídeo aqui e já compartilho a tela dele.
A Coordenação Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, criada em 2005 e reformulada em 2017, tem sob sua responsabilidade o desafio de gerir o combate aos ilícitos aduaneiros ocorridos nas fronteiras, portos e aeroportos, reforçando a presença fiscal e aumentando a percepção de risco. Para isso, a Receita Federal conta com o apoio de equipes técnicas especializadas em suas projeções regionais, distribuídas pelas 10 regiões fiscais da Receita Federal, que conjuntamente com a sua aduana, executam a atividade de combate ao contrabando, ao descaminho, à contrafação e à pirataria, ao tráfico de drogas e de armas. Trabalho esse considerado essencial para a proteção à economia e à segurança nacional. Os crimes de contrabando e descaminho, se não combatidos, acarretam perda de arrecadação fiscal no país, a concorrência desleal pela entrada de mercadorias sem o devido pagamento dos tributos, a redução na oferta de empregos formais, prejuízos à saúde da população devido à entrada de medicamentos proibidos, entre outros. Além disso, as apreensões de armamentos, drogas e cigarros contrabandeados freiam o abastecimento e o financiamento do crime organizado. Uma demonstração do resultado positivo das ações de vigilância e repressão da Receita Federal em 2021 foram as apreensões de maconha e cocaína, 45,4 toneladas, e cigarros contrabandeados, 275 milhões de maços apreendidos. A Coordenação Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, devido ao dinamismo da aduana brasileira, exercendo seu papel de proteção e controle, utilizando um corpo funcional de excelência, armas, cães farejadores, drones, helicópteros, lanchas e scanners de raio-x. Apesar de desenvolver um trabalho de alta performance, a Corep busca um aumento ainda mais significativo das apreensões para o ano de 2022, adotando inovadores métodos de trabalho, através do aprimoramento da análise de risco, com o uso de tecnologia de ponta e inteligência artificial. De dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, a aduana não para. Agradecemos a todos os servidores da Receita Federal do Brasil pelos expressivos resultados. Bom, senhores, esse vídeo ele já praticamente mata metade da minha apresentação, né? O vídeo realmente ficou muito bem feito e ele resume muito bem aí a nossa atividade, tá? De combate ao contrabando e descaminho, né? Contrafação, tráfico de drogas, certo? De qualquer forma, então, vocês vão ver que algumas partes da apresentação eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Até porque depois a gente vai ter uma oportunidade de debater isso de uma forma mais dialética, aí, com perguntas, respostas, que fica mais dinâmico, certo? Então, vamos lá. Essas são as atribuições da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho, que é coordenar a vigilância e a repressão, né? Executar essas ações na prática, né, de combate aos crimes transfronteiriços, formalizar, né, os autos de infração e as representações fiscais para depois ter o processamento penal e também efetuar o levantamento, a troca de informações com os outros órgãos em vistas ao planejamento e execução destas operações. Os recursos que nós temos também já foram apresentados no vídeo aí, vou destacar aí algumas coisas que não estão ali, como as nossas equipes de pronta resposta, são equipes especializadas. Fazendo um paralelo com as polícias, seria como se fossem as equipes táticas ou equipes especiais. Ali, o sistema de reconhecimento facial da Receita Federal, ele foi desenvolvido pelo Felipe Mendes Moraes, de Brasília, e ele foi piloto de avião, já tinha uma experiência nessa área e ganhou vários prêmios aí internacionais. Foi pioneiro no mundo esse sistema. Hoje, os passageiros, né, quando viaja, a Receita recebe as informações em tempo real aí de todos os passageiros. Além dos drones, que também são equipamentos novos que foram adquiridos, estão sendo treinados e facilitam muito. A gente já tem vários trabalhos desenvolvidos nas fronteiras aí com os drones, entre outros sistemas de informações que a Receita tem focado muito hoje, e graças a esses sistemas diversos que a gente tem, desde de notas fiscais, SPED, controle de transportadores, de fretes, esses sistemas têm garantido aí os aumentos de arrecadação que a gente viu e vou mostrar mais para frente, em que pese o reduzido número de servidores que a gente tem tido aí ano a ano. Tá? Basicamente, como já foi dito também, superficialmente, nós temos duas zonas de controle: a zona primária, né, que são os nossos portos, aeroportos, fronteiras, locais alfandegados, e a zona secundária, que é onde atuam as diretas e a Corep, que é todo o restante do território nacional.
Tá? Isso aqui também apareceu brevemente no vídeo, né? É o tamanho aí do nosso país, as nossas unidades espalhadas, né? 41 aeroportos, 40 portos, 34 pontos de fronteira, né? E os nossos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre. Tá? É um país realmente de dimensões continentais que, com o nosso número de servidores, torna cada vez mais difícil aí o nosso trabalho. Como é feito o nosso trabalho? Na zona primária, senhores, ou seja, nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, as equipes que desenvolvem o seu trabalho lá, primordialmente, são as equipes de vigilância aduaneira. Elas fazem as ações preventivas e de monitoramento de controle. São as equipes de despacho, de análise de risco. Tá? Também temos um sistema muito interessante, que é o ANITA, desenvolvido pelo Gustavo Coutinho, que hoje está no Rio de Janeiro. Ele começou em Uruguaiana, foi ele que ele criou. Esse é um sistema de inteligência artificial extremamente importante aí hoje na Receita Federal, também premiado no mundo aí em diversos lugares, porque ele faz análise de risco, digamos, sozinho, né, e se retroalimenta conforme dá o resultado ou não das ações. Ele aumentou significativamente a efetividade aí das ações, né, em zona primária. E a repressão é a atividade em zona secundária, ou seja, todo o restante do território nacional. Ou seja, a repressão é aquilo que não passou, né, ou passou com fraude pela zona primária. Tá? É aí que atuamos na repressão. Ou seja, é o combate efetivo, são as ações direcionadas de repressão a esses delitos, propriamente, ao que foi, ao que deveria ou entrou mediante fraude ou crime no território nacional. Certo? Atualmente, a aduana moderna, né? Antigamente, as aduanas estavam lá somente para cobrar tributos, né? Com a globalização, a gente vive essa dualidade, tá? Entre facilitar o comércio internacional e garantir a segurança e a proteção da economia nacional. Nós vemos que, se vocês já acompanharam estudos e divulgações sobre, existem índices que medem, né, o quão o país é aberto ao comércio internacional. E o Brasil, por muitas vezes, ocupou as últimas colocações, ganhando tão somente de regimes comunistas ou regimes ditatoriais muito fechados, como a Coreia do Norte, Cuba. Então, realmente, nos últimos anos, a Receita procurou estabelecer uma série de índices para melhorar para facilitar e melhorar. A gente sabe que o arcabouço jurídico ainda é bastante complexo, que a quantidade de barreiras técnicas, né, que são chamadas as barreiras não tributárias, que é a imposição de licenças, de autorizações, acaba ainda dificultando, mas, de qualquer forma, a gente, só para vocês entenderem que nós não se preocupamos hoje tão somente com a segurança, né, ou com a tributação, mas também sempre cotejando aí a facilitação do comércio com a proteção da indústria nacional. Senhores, essas são as diretrizes na atuação da Receita Federal no combate ao contrabando e descaminho. De forma bem sintética também, a gente visa aí fazer um afunilamento nas rotas, né, ter uma maior quantidade de equipes e um direcionamento mais correto delas, ampliar o uso das tecnologias não invasivas, né? Temos ali o scanner, reconhecimento facial, cães de faro, o Sivana, são os sistemas, né, de monitoramento que a gente tem. Também compartilhar informações com os órgãos públicos, mas também com a iniciativa privada. Tá? Hoje, nós vamos falar mais além, o Alan com certeza vai tocar nesse ponto, uma atuação muito estreita com vários escritórios, representantes de marcas que trazem informações, nós levamos informações e atuamos em conjunto, então isso está nas nossas diretrizes, né? Uma gestão de risco e tecnologia, foi o que eu falei um pouco antes, nós temos baseado as nossas ações numa análise de risco preliminar, ou seja, a gente não fica parando ou batendo em tudo que é pessoa, em tudo que é loja, a gente faz uma análise prévia, um trabalho de inteligência e foca naquilo que realmente tem uma probabilidade maior de ter um ilícito, aumentando assim o nosso resultado. Tá? Também a especialização é um projeto de muitos anos já, teve um pouco parado em razão de algumas trocas de comando na Receita Federal e dificuldades políticas, mas é muito importante para nós, para a Receita Federal, que haja, porque hoje a coordenação de repressão, as divisões de repressão propriamente dita, elas são ligadas hierarquicamente à superintendência e não à coordenação em Brasília. Isso faz com que eu, o Alan, os outros colegas que trabalham, eventualmente, quando a gente precisa fazer uma grande operação, a gente precisa
convocar servidores que trabalham em unidades, por exemplo, nas alfândegas ou mesmo na superintendência, e esses servidores estão ligados ao superintendente e não à coordenação em Brasília. Isso dificulta, burocratiza o processo, né? Então, essa especialização, ela não é só do ponto de vista hierárquico, mas também tem um projeto de criação de equipes específicas para lavrar autos de infração, equipes específicas para o processamento. Hoje, na maior parte do país, os servidores fazem de tudo. O servidor ele vai na pista fazer a operação, ele planeja, ele também conta a mercadoria depois, ele separa, ele faz auto de infração. Então, essa especialização também é muito importante, a gente espera que em breve ocorra. Tá? E, por fim, as ações coordenadas aí com os países vizinhos, que também ocorrem no Brasil. O Brasil tem adidâncias, né, adidos tributários, aí, auditores que trabalham em outros países e efetuam essa troca de informações para as ações coordenadas. Senhores, aqui, os valores, aí, os números da Receita Federal, eu vou só destacar, né, ali os números, especialmente a variação, né, nós tivemos, ao final ali, nós tivemos 3 bilhões de mercadorias apreendidas em 2020 e 4 bilhões e meio em 2021, ou seja, um acréscimo de 50%, em que pese o ano mais pesado da pandemia, aí, que foi o ano de 2021. Tá? É um número bem significativo, com destaque para a 9ª região fiscal ali, que é Paraná, né, Santa Catarina, a fronteira com o Paraguai, São Paulo também, com números ali bem expressivos, e a 1ª região fiscal, que pega ali o Centro-Oeste, também a divisa com o Paraguai, com a Bolívia. Tá? Esses aqui foram os principais produtos apreendidos em 2021, destaque também para os cigarros, para os eletrônicos. Tá? O problema dos cigarros não vem ao caso aqui, mas, enfim, para nós é um problema sério, porque ele gera, além de uma dificuldade aí de operação, porque hoje os cigarros eles são controlados pelas grandes máfias do Brasil, né, pelas Orcrim. Além de tudo, ele gera depois um custo, né, para destruição, um custo de armazenamento, então é um problema. Depois temos ali com 7% o vestuário, os veículos que são decorrentes dessa atuação. Tá? E os eletrônicos, basicamente, a maioria são celulares e acessórios aí. Senhores, esse índice, como eu falei, a Receita ela foi se modernizando. E nos últimos anos, a Receita desenvolveu uma série de fórmulas que são índices para medir a efetividade do seu trabalho. Tá? Ou seja, vou falar uma coisa de experiência própria. Né? Meu primeiro emprego público na Prefeitura de Porto Alegre foi como fiscal de trânsito, azulzinho. E foi logo que o Código de Trânsito, trabalhei lá em 2001, 2002, o Código de Trânsito é de 1997. Muito se falava, se fazia reportagem sobre indústria da multa. Criaram né, os fiscais de trânsito aí, num lugar era cinzinha, no outro era azulzinho, para fazer multa. Senhores, isso nunca existiu. Tá? Nunca existiu uma atuação organizada, pelo menos aqui da Prefeitura, orientando. Pelo contrário, tinham colegas que ficavam literalmente anos sem fazer um auto de infração e nunca eram cobrados. Na Receita Federal também não existe uma indústria da autuação. A Receita Federal ela tem vários índices. A Receita Federal ela não baliza sua atuação somente pelo valor que foi arrecadado, pela quantidade de multas que é feita, e sim por uma série de indicadores. Na repressão, por óbvio, os valores de mercadorias apreendidas são um dos principais índices. E eu destaquei esse índice, que é o índice de efetividade do combate ao contrabando e descaminho, porque ele é um dos principais índices que mede a nossa atividade. E ali em vermelho, vocês estão vendo aquela fórmula. Basicamente, o A são as mercadorias críticas. Nessas mercadorias críticas estão incluídas a pirataria e a contrafação. O 0,35 são as demais mercadorias. E o 0,10 são drogas. Então, a fórmula é uma composição, 55% de mercadorias sensíveis, 35%, né, e 10% de drogas. Isso serve para a gente medir a atividade, a efetividade da Receita Federal. E vocês vejam a importância que a Receita dá para o combate à pirataria, que a contrafação está incluída nas mercadorias críticas, ou seja, o combate à contrafação é uma prioridade da Receita Federal. Aqui eu destaquei, né, com base nesse índice, né, 3 pontos ali, né? Primeiro, o nosso valor de 2021, nosso índice, tá, só para explicar, vocês estão vendo que lá em cima ele está na parcial
0,9, porque foi desse valor, eu descontei as drogas, porque o seminário aqui é sobre mercadorias, né? Então eu deixei somente o índice com relação às mercadorias. Então a Receita ultrapassou aí em 38% a meta estabelecida para o índice, né? Os valores ali, 575 milhões de reais, né? 572 milhões de reais em mercadorias contrafeitas, com destaque aí para o Alan, né? Como vocês já falaram, para a 8ª região fiscal, ali com 300 milhões, ou seja, mais da metade do combate à pirataria ocorreu na 8ª região fiscal, que é São Paulo, e um destaque também para o Rio de Janeiro, que também foi um pioneiro nessa atuação, e são nossos 2 maiores centros urbanos aqui. Senhores, aqui uma breve reflexão. Alguns colegas aí já viram a minha palestra e minhas apresentações mais de uma vez. Eu gosto muito, eu também, antes de entrar para a faculdade de Direito, eu cursei 2 anos e meio de Sociologia na Universidade Federal de Santa Maria, e então eu gosto sempre de fazer essa análise, né, a questão social, né, ou seja, a conivência social versus os prejuízos. A gente lida com uma dificuldade no nosso trabalho, tá, especialmente aí nos grandes centros urbanos, que é a conivência social. O problema social da questão, a falta de cultura da nossa sociedade, que ainda entende a pirataria como trabalho, né? É muito comum a gente estar fiscalizando, né, num grande centro, uma loja, um comércio, e as pessoas estarem passando e nos xingando, né? Ah, ele está trabalhando, vai pegar os criminosos, vai pegar não sei o quê. Isso é um problema, porque isso não atrapalha só o nosso trabalho, isso faz com que as pessoas continuem comprando essas mercadorias. E enquanto houver uma cultura de se comprar essa mercadoria porque ela é mais barata, vai aparecer alguém para vender ela, para fabricar ou para trazer de fora. Então, eu acredito que uma grande parte, a reflexão que eu trago desse problema é a questão social, a conivência da sociedade com esse delito. E aí eu deixo um documentário que está ali na segunda linha, o Camisetas Viajando. Se vocês colocarem isso no Google, ele já vai aparecer no YouTube, tem cerca de 1 hora. É um documentário que foi feito em 2011 e ele retrata uma realidade que aconteceu na África pós a abertura econômica deles na década de 80, tá? Ele é bem interessante, deveria ser mostrado no colégio, isso, como eu falei, faz parte de uma cultura de educação social. Resumidamente, depois que a África abriu as suas portas para a economia mundial, né, pelo baixo poder aquisitivo, a África começou a importar roupas usadas. E esse documentário ele mostra uma família na Zâmbia em que quer subir na vida fazendo esse comércio, né? Então eles compram, revendem essas roupas usadas. Mas o que aconteceu na prática com isso? Com a concorrência desleal dessas roupas usadas que chegavam por alguns centavos lá, porque eram importadas para a África como lixo, a indústria têxtil da África faliu, literalmente. Para você ter uma ideia, a Zâmbia ela teve uma redução do final da década de 70 até o ano de 2002 de 80% do número de empregados da indústria têxtil, que o Alan pode explicar melhor, né, que é um economista também, é uma das indústrias de base do desenvolvimento de qualquer país. Tá? E um outro exemplo da Nigéria, a Nigéria tinha também na década de 70 mais de 200 mil, e depois ela passou por um número insignificante de menos de 10 mil trabalhadores na indústria têxtil. Então, essa reflexão, ela traz um pouco dessa parte do problema social, né? A conivência que eles tinham na África, buscando se beneficiar de uma roupa mais barata, né? Ou até fazer dinheiro com isso. De outro lado, eles acabaram aí contribuindo com a situação de miséria que existe hoje lá nesse país. Tá? Então, fica a reflexão, quem tiver 1 horinha livre aí, fica a dica. Tá? Depois, outra questão do problema, também o Alan vai abordar depois, só para resumir, a gente tem hoje, além das rotas internacionais conhecidas, né, a China, a Ásia, o Paraguai e o Chile, nós temos as rotas domésticas também, que são a produção de contrafação e pirataria. Ela é pontual, né, mas ela é importante. Nós trabalhamos, como eu falei, com sistemas de inteligência. Nós temos uma equipe aqui no Rio Grande do Sul muito eficaz nesse combate, que trabalha em cima dos transportadores, e a quantidade de mercadoria contrafeita aqui que a gente tem pegado é realmente muito relevante. Tá? A contrafação
com etiqueta, indústria brasileira, eventualmente até com CNPJ identificando quem fez. Tá? Então, nós chegamos num nível aqui no Brasil de cara de pau que é realmente insuperável, eu diria. E só para deixar também um ponto ali, o Chile que eu coloquei, para quem não sabe, o Iquique é um país do norte do Chile, é um país muito bonito, por sinal, mas é uma cidade muito bonita, Iquique. Iquique é como se fosse um entreposto aduaneiro do Paraguai. O Paraguai não tem, né, rota marítima. Então, 90% do que chega no Paraguai chega por Iquique, no Chile. Faz a rota da Ásia para Iquique. Então, com isso foi se desenvolvendo aí ao longo dos últimos 15, 20 anos. Muitas pessoas perceberam, e o Chile, você sabe, é um país liberal economicamente, eles foram criando uma série de facilidades. Então, hoje, existe um entreposto aduaneiro chinês em Iquique. Então, também é uma zona com muita pirataria, com muita mercadoria de baixa qualidade da China, tá? E que merece aí uma atenção. Senhores, aqui uma pequena reflexão. Esses números aqui, eles são de alguns anos atrás, como eu mostrei para vocês, e o vídeo também da Corep. O tamanho do nosso território, né, um país de dimensões continentais, e nós contamos com menos hoje, porque esses números são de talvez 4 anos atrás, 3 mil servidores aduaneiros, né? Aí você compara, por exemplo, com a França. A França tem um território 20 vezes menor do que o território brasileiro, um PIB 40% maior e conta com 16 mil servidores. Não vamos longe, vamos na Argentina, que tem um território que é 1/3 do nosso, tem um PIB que é 1/3 do nosso, hoje talvez até menos, e conta aí com o dobro de servidores na aduana. Então, existe um problema, nós vemos uma dificuldade institucional na Receita Federal, de falta de pessoal. Então, quando eu apresento aqueles números, aquela evolução histórica, aquilo ali realmente é fruto de muito esforço e atividade de inteligência, de busca da efetividade das nossas ações, que o nosso efetivo é realmente muito, muito reduzido. Tá? Eu deixei aqui perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta com relação à apresentação. Carlos, muito obrigado pela excelente apresentação. Acho que a gente, em pouco tempo, conseguiu... Eu, por exemplo, fiz várias anotações, não tinha tido o prazer de acompanhar uma apresentação sua, mas eu fiz várias anotações aqui, alguns pontos relevantes, né? Criação de uma coordenação nacional específica, acho que isso é fundamental, muito bem trazido. Os valores de produtos apreendidos, né? Realmente são fantásticos, históricos, e uma evolução muito grande em relação ao ano anterior, né? Apesar de todas as dificuldades aí operacionais também foram relatadas. É muito importante saber dessa fórmula, né? Desse cálculo do índice de efetividade do combate ao contrabando e como o combate à pirataria tem uma posição estratégica nessa equação, vamos dizer assim. E também esse ponto da conivência social, também um ponto que a gente, né, que já está há um tempo aí na área, bate há muito tempo, realmente é um processo cultural longo, né, algo que também uma batalha difícil, mas, enfim, são aí os pontos que eu destaquei. Não sei se o Werner ou o Davi querem fazer algum outro comentário, senão a gente pode deixar as perguntas mais específicas para o final. Eu acho melhor a gente fazer um combinado de perguntas no final. Acho que vai ficar mais legal, até porque tem perguntas que vão ser direcionadas tanto para o Carlos Eduardo como para o Alan. Então, acho que seria legal passar a palavra para o Alan agora. Só vou finalizar aqui, se me permite, José. Eu vou finalizar aqui a apresentação, o Alan pode começar a falar, eu já vou deixar aqui os meus contatos, tá? Como eu falei, a gente trabalha em parceria com vários escritórios, nós não temos preferência, né, por ninguém, a gente atua de uma forma imparcial, então, né, claro que a gente vai criando vínculos. O doutor Garé, aí eu já conheço como ele falou, mais de 15 anos, né, o Daniel não está aqui, o Monferrari também, já trabalho com o Monferrari também. A gente está com um problema muito sério de bebidas aqui no Rio Grande do Sul, apreensões na faixa de 50 mil garrafas aí nos últimos meses.
Então, a gente vai criando uns vínculos aí, eu trabalho muito aqui com o Igor também, né? Então, enfim, mas eu estou aberto aí para outros contatos, então eu vou deixar algum tempinho só aqui, se alguém quiser anotar, tirar uma foto, a divisão de repressão aqui da 10ª Região Fiscal está à disposição de todos. Muito obrigado. Bem, dá um bom dia a todos. Dá um tempinho aí para alguém tirar uma foto, anotar aí o e-mail, o contato do Cadu. A minha apresentação, se a organização quiser, eu posso passar ela, não tem nada de sigiloso que não possa ser passado. Lógico que é um conteúdo um pouco sensível, mas nada muito sigiloso, não. Bem, primeiro agradecer aí a oportunidade, aí o espaço, né? Eu fazendo doutorado aqui em administração pública, um ponto crucial para a administração pública, né, que se dá no interesse da sociedade é a governança, e uma dos pilares da governança é a transparência, né? É a comunicação, é a integração, né? É a atuação em rede. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente na apresentação. Mas essa, né, troca de ideias aqui, essa exposição, ela faz parte disso, né, do que é a governança. Então, chegando aqui para a apresentação, vou colocar aqui, espero que agora já esteja aparecendo aí, tá? O título dela aí. Tá? Então, enfim, eu vou expor aí um pouco do trabalho da Direp de São Paulo, o marco legal da Receita Federal, né, de repressão aí à pirataria. Complementando aí o que já foi passado pelo Dr. Cadu. Assim, um ponto que é importante trazer de contexto, né, aqui é um gráfico resultado aí de um estudo da OCDE e do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia, que ele vai, com base em bancos de dados da OCDE e da OMA, enfim, e ele vai e constrói esse gráfico aí, que trata das rotas de contrafação de vestuário, né, das rotas internacionais. E a maior rota está ali, China-Brasil. Então, esse é o nosso desafio, tá? Especialmente para uma aduana, né, que, como o Cadu, com dados defasados, por exemplo, tem lá 3.000 servidores, agora a gente já está em 2.400. Você encarar o maior fluxo de contrafeitos do mundo. É esse o tamanho do desafio que a Receita tem com a sua escassez, né? Lembrando que, como já explanado pelo Cadu, tem várias frentes e problemas de atuação, né? A gente tem a questão do cigarro, tem a questão de tráfico de drogas, tem o descaminho ali de mercadorias que, enfim, não são propriamente proibidas, né? Por exemplo, um que a gente está enfrentando agora é o cigarro eletrônico, o outro que o Cadu falou das bebidas, né? Isso corrói a indústria nacional, né? E a gente tem esse desafio monstruoso, um desafio que nenhuma outra aduana do mundo tem nesse tema de propriedade intelectual, né? Porque a gente tem um mercado consumidor relativamente pujante, né? Um rule of law, um Estado de Direito não tão bem consolidado quanto em países desenvolvidos, né? E no outro país que também não tem um rule of law, ele é bem seletivo, no caso da China, no caso para exportação, aí você tem isso, a maior rota do mundo, né? Então, não é para o maior mercado consumidor do mundo, não é para os Estados Unidos, é para o Brasil, né? Se você pegar mesmo, somar tudo que tem na Europa, não dá, tá? Essa rota China-Brasil. Agora, trazendo aqui um exemplo concreto de atuação da Direp de São Paulo, que tipo de trabalho que a gente faz, tá? Essa é uma ação feita, foi a Operação Patrão, ela foi em cima do maior distribuidor, né, de vendas online de calçados falsificados. Tá? Ela foi efetuada no ano passado e teve uma segunda edição dela agora esse mês. Esse mês a gente pegou bem menos do que nessa primeira apreensão, ele está com uma logística muito mais just in time,
mas a quantidade de mercadorias é absolutamente assustadora, né? Até o Cadu mencionando os nossos recordes aí de apreensão. Assim, a gente tem essa meta, mas no final das contas a gente sabe que bonito é ser que nem o Japão, que apreende 6 armas por ano, e provavelmente que entra nenhuma, ou entra uma, 2 ali que escapam, né? Isso aí é um sinal de um problema, ele não é só o mérito de atuação, também é sinal de um problema grave. Aí você vê os vários terminais aí, né? Você tinha uma estrutura toda em pirâmide para utilizar Mercado Livre e Shopee, com robôs e todo um esquema de laranjas que envolvia aí na casa de 200 pessoas só para operar a venda, né? Um correio instalado dentro do depósito do chefe da organização criminosa, não tem como chamar de outro jeito, dada toda a estrutura, já a quantidade de empresas. Tinha uma transportadora dele só para atender São Paulo. Assim, é gravíssimo o que a gente tem para encarar. Muito disso vale a pena chamar atenção aí, tem contrafação doméstica. É um problema que a gente encara. Aqui um que tem bem menos contrafação doméstica, mas é outro produto aí bem complicado, é a questão de relógios, né? A apreensão que a gente fez em 2019, ou seja, logo antes da pandemia, né, quando a gente ainda tinha uma normalidade econômica, ela é a maior apreensão de relógios contrafeitos assim, de conhecimento até hoje. Assim, não se tem conhecimento na China, na Europa, nos Estados Unidos, não, em lugar nenhum do mundo tem uma apreensão de uma pancada só você pegar essa quantidade de relógio contrafeito, né? De novo, é o mérito e, ao mesmo tempo, uma luz vermelha que a gente tem um problema dentro do país, né? Eu queria estar aprendendo menos, não queria estar aprendendo tanto, né? Enfim, para ter ideia de como a gente chegou a essa conclusão, a gente consultou a própria embaixada americana, né, a Federação Suíça de Fabricantes, pessoas que têm justamente informação sobre tudo que acontece pelo mundo. E é absolutamente assustador, né? Essa ação foi num shopping aqui em São Paulo. Então, aí algum exemplo aí de imagem, né, de como são acondicionados esses relógios, para que se entenda. Aí, no caso de vestuário também, tem outro exemplo de como que a gente encontra isso aí nas lojas. E aí, explicando um pouco do procedimento da Receita nas diligências, a gente identifica os volumes, né, para saber de onde é que eles estão saindo, né? A gente não conta um a um no local. Quando a gente atua em colaboração com os representantes de direito, tá? É bom entender, a gente da Receita da Administração Pública, a gente tem restrições de orçamento, o processo de compra na administração pública é bem complicado, nós temos nossas limitações, e aí justamente que faz parte, então, a soma de esforços do público com o privado para poder chegar nesses resultados em ações como a Patrão e a Cronos, que realmente dão esse vulto de mercadoria apreendida. Então, não é a Receita Federal sozinha, não é nem a Receita Federal sozinha na administração pública, né? Onde tem aí até o contrato de transporte da Receita existe, mas a gente conta também com o apoio da iniciativa privada em algumas situações, e também com, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que tem ajudado muito aqui em São Paulo na remoção de mercadorias, eventualmente em preservação de local. E para ter ideia de como é o depósito da Receita Federal em São Paulo. São 2 galpões como esse. Tá? Acho que dá para prestar atenção mais ou menos na imagem, como essa imagem vai lá para o fundo. Tá? Tem uns 100 metros de comprimento, né? Vocês veem aí, tá? 7 andares de mercadoria, né? Você vê aqueles sacos que tinham no caminhão, você consegue reparar eles aqui, né? Nas prateleiras, né? Você vê, tem umas caixas de cigarro, tá? E esses sacos e sacos e sacos de mercadorias apreendidas, tá? E depois de uma ação nossa, frequentemente é assim que fica o depósito, você não consegue nem andar. Um depósito desse tamanho, tá? E a gente acaba ainda ficando nessa situação.
o tamanho do desafio que a gente tem aqui em São Paulo. Então, de certa maneira, investir em repressão em apreensões em São Paulo é extremamente rentável, né? Dá para ver aí a quantidade de mercadoria removida. E aí eu justamente já comecei a falar disso, mas aí agora eu falo mais especificamente da importância de ações integradas. Tá? A parte pública, ela não tem nem iniciativa, tá? Tirando um lado propriamente de descaminho, mas ela não tem nem iniciativa em relação a essas mercadorias, sem a participação da iniciativa privada, né? A Receita Federal, a Administração Pública Federal, não é titular de marca nenhuma dessas comercializadas, né? Eu fiz uma exceção ali aos símbolos públicos, tá? Mas esquecendo isso aí, tá? A Receita Federal não é titular de nenhuma marca, então ela não vai defender uma marca, ela não pode ter iniciativa em relação a isso. Até porque o titular da marca pode dispor, né, desse seu direito. Agora, o que nós fazemos é justamente a cooperação, que legitima a nossa ação, ela é caso a caso hoje em dia. Tá? E aí, como tem o interesse privado, tá? E a gente, na decisão de executar ou não uma ação, a gente considera os custos e o que a gente entrega de volta para a sociedade em termos de proteção. Quando a gente tem a oportunidade de cooperação com a iniciativa privada, a gente reduz esse custo. Ou até uma ação que seria inviável, ela passa a se tornar viável porque a iniciativa privada está cooperando com a gente. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. O meu contrato de transporte, ele prevê que eu tenho que avisar com 48 horas de antecedência que eu vou fazer uma ação. Tá? Se a Receita Federal pagar ainda mais um pouco, ela consegue, com 24 horas, tá, arrumar o transporte. Só que o que acontece? Quando eu aciono o meu contrato de transporte, o meu contrato de transporte, meu contratado lá, ele vai procurar os seus carregadores e vai avisar eles, tem uma ação. Tá? E sabe-se que a empresa que é contratada pela Receita Federal está mobilizando carregadores. Tá? O meio já sabe que vai ter uma ação da Receita Federal. Quando eu trato com a prefeitura, que é outra que pode me ajudar, o subprefeito ele tem que acionar os seus carregadores, tem que colocar na agenda dele de que vai ter alguma coisa aí. Tá? Nesse momento, o meio já sabe que vai ter uma coisa da Receita Federal e que a subprefeitura de um determinado local está sendo acionada. Tá? A partir daí, todos os carregadores de São Paulo sabem que vai ter uma ação da Receita Federal no bairro tal. Tá? Quando acontece esse cenário, normalmente o subprefeito da região, por exemplo, o Brás, ele vem e me fala: olha, Alan, o Brás inteiro está esvaziando as mercadorias e minha operação já vazou. Agora, a iniciativa privada não. Eu consigo Receita Federal, tomar o local e a iniciativa privada, em 4 horas, o caminhão já está lá removendo mercadoria. Né? Porque ela tem disponibilidade e meios para poder executar isso de maneira muito rápida. Né? O meu contrato de transporte é licitado há meses antes, a licitação tem que estar pronta, e eu tenho que avisar, senão tem N poréns o máximo que eu consigo é 24 horas de antecedência. Então, sem eu cooperar com a iniciativa privada, algumas ações são completamente inviáveis. Então, você tornar viável a ação faz com que ela seja programada, aumenta, e é de interesse do titular do direito, né, e, consequentemente, do representante, é interesse da Receita Federal executar essa ação. Né? E, de novo, tem a questão da legitimidade. Né? Quando a gente vai entrar especificamente no mérito de propriedade intelectual, a Receita Federal não tem legitimidade pura para isso, pelo menos não hoje. Né? A gente pode discutir aí mais na frente, né, como que isso muda se a gente tem outro marco legal. Tá? E a cooperação governo-governo também é essencial. Eu não tenho como frisar o como que a prefeitura aqui em São Paulo ajuda seja, tá, pela questão de fornecimento de meios, mas também de competências. Né? A Receita Federal não pode interditar um estabelecimento, a prefeitura pode. Né? E ela tem legislação para isso em São Paulo para fazer isso.
tá? No terreno mais típico de trabalho do Cadu, ele trabalha com a Polícia Rodoviária Federal. Ela tem acesso a informações, tá? Ou até tem meios de operação, de estar ali na rodovia, saber o que acontece na rodovia, que nós, Receita Federal, não temos. Como a Polícia Militar tem uma capilaridade muito grande aí nos estados, então essa cooperação ela traz muito, tá? Em termos de ganho para resultados de proteção à sociedade e também aí de proteção dos direitos. Lembrando aqui das formas de combate, a gente tem a civil, que é muito custosa, e ela busca um ressarcimento. Então, se você não tem uma perspectiva, né, de recuperação daquele patrimônio, né, de quem vai sofrer persecução, né, a civil fica inviável. Mas tem casos bem interessantes, sim, de ações cíveis. Tá? A gente tem a administrativa, que é essa que a gente está tratando hoje aqui, que é feita pela Receita Federal. Então, eu tenho um órgão da administração pública que basicamente faz de cabo a rabo, tá, o processamento e destruição, tá? Desde a apreensão, processamento e destruição do caso. Tá? No caso de direito de propriedade intelectual, bem curioso, né, você depende de uma participação de um agente privado, tá? Que seja, ao menos, para fazer um laudo hoje. Tá? E tem a criminal. Tá? A criminal é a que vai aplicar sanções mais eventualmente pesadas. Tá? Ela também é feita essencialmente pela administração pública. Quando a gente fala de contrabando e descaminho, né, a gente tem os crimes aí de iniciativa privada, mas isso aí não tem se mostrado muito interessante. A justiça também não se interessa, de maneira geral, por penas pequenas, né? Quer dizer, no Brasil, praticamente virou não crime, algo abaixo praticamente de 8 anos se não tiver violência. As sanções são mínimas. Eu falo até de contrabando, que é um crime bem mais grave, que já é 2 a 5 anos, e o que a gente vê é, no final das contas, o pagamento de uma cesta básica quando já é reincidente, alguma coisa assim. Então, o criminal não tem dado respostas interessantes, não só para a propriedade intelectual. Então, eu puxei o caso de contrabando, que é algo visto como já bem mais grave, que é mínima de 2, né? Ele sai do sursis, ele cai agora, só que aí criaram o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. E o que mais tem, adivinha, na esfera federal? É contrabando. Então, a justiça vai dando jeitos dela de não ter processo e não condenar. Então, o criminal, para alguns casos, como mencionei o da Patrão, que tem organização criminosa, né, que eu consigo identificar a lavagem, esses casos são interessantes, uma atuação criminal. Mas para a grande maioria dos casos, não. A civil é muito custosa. Então, eu chamo a atenção para vocês da eficiência da atuação administrativa. A gente até trata com os portais, não, mas a gente derruba o domínio. Esse derruba o domínio, o cara tem um robô que cria outro. Né? Então, não é muito eficaz a derrubar o domínio, mas a apreensão de mercadoria é. Tá? Ela é uma sanção que, de alguma maneira, o infrator sente. E aí, caindo para a nossa legislação. Tá? O que o Brasil fez? O Brasil é parte do OMC. Então, não tinha jeito, né, na época. Né? O Brasil tem que adotar o TRIPS. Tá? Lembrando de, aí até o início dos anos 2000, o Brasil com uma postura muito, eu sou o líder dos pobres. Tá? O Brasil, né, na esfera diplomática, diplomacia internacional, tinha muito essa se colocar como o líder dos pobres. Então, o que a gente faz? Assina o TRIPS e, basicamente, já que assinou o TRIPS, copiou os artigos de mínimo do TRIPS e colocou no regulamento aduaneiro, que é um decreto. Então, isso foi feito. Tem um decreto o que tem no TRIPS. E foi colocado na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 98, que trata da apreensão de ofício pela autoridade aduaneira. Isso gera uma série de problemas, que o próprio TRIPS ele prevê em outro artigo, 40 e pouco, não lembro exatamente qual, de que, né, o signatário, o Estado parte, ele vai implementar em legislação nacional, inclusive ele tem os procedimentos
para a aplicação das normas do TRIPS. E o Brasil não fez isso. Ele copiou artigos do TRIPS e colocou num decreto. Ele não colocou procedimento para nada. Né? Como que você faz uma reclamação na aduana em relação ao seu direito de propriedade intelectual? Não tem essa mecânica. Ela não existe, não tem procedimento. Tá? O Brasil não está seguindo o TRIPS, se você olhar ele. Se você olhar o TRIPS como um todo, se você olhar o 55 em diante, o 50 em diante, ele foi copiado e está no regulamento aduaneiro. Mas os procedimentos não existem. É a mesma coisa que não tivesse praticamente esses dispositivos mínimos. E ainda, eles são dispositivos mínimos. Eles não são a legislação para você aplicar. Ele fala, no mínimo você tem que fazer isso. É legislação parte a parte. Isso não é legislação que é para estar dentro do seu ordenamento jurídico. Isso é o mínimo que você tem que ter no seu ordenamento jurídico. Quando você fazer ele, criar os seus procedimentos, você, no mínimo, você tem que ter isso aqui. E não, aí o Brasil copiou isso e tacou num decreto. Tá? Enfim, é isso que a gente tem. Aí a apreensão cautelar de ofício está lá, eu tenho apreensão cautelar, beleza, tá bem, de ofício. Bem, legal, que a gente pode escolher, não tem uma participação do titular do direito, que é uma complicação. E como é que eu dou perda nessa mercadoria que eu aprendi? De novo, não tem procedimento. Né? Eu tenho o início, né, a cautelar, mas eu não tenho o segmento do procedimento. Tá? Aí, aqui em São Paulo, nós temos, às vezes, problemas, mas a gente tem meios de contornar isso. É até bom chamar a atenção, eu não tenho nenhum problema com o Poder Judiciário. Eu tenho problemas internos na casa, com relação a normas. Tá? Como isso não está regulamentado, né, e a gente tem uma mentalidade no Brasil, né, da legalidade estrita muito forte, isso é muito ensinado ainda em escolinhas de direito, não, na administração pública, legalidade estrita, os colegas ficam muito, né, na legalidade da literalidade, não na legalidade. Então, eles ficam na legalidade, não está no decreto, então não faço. Apesar de ter uma lei dizendo que mercadoria de importação proibida é de apreensão e destruição. Né? Mas o colega não consegue olhar o sistema, ele olha só o que está no decreto, ele não integra a coisa. Tá? Porque ele fica muito preso na legalidade estrita. Né? Aí ele libera a mercadoria, porque deu 10 dias e está escrito no TRIPS que é um padrão mínimo de que 10 dias, né, sem ação civil, você pode liberar, porque isso é um padrão mínimo. Ele não impede você de aprender e de dar perdimento. Mas, se você não vai aprender a dar perdimento, no mínimo você tem que dar isso. Tá? Essa aqui é a questão. Né? A gente tem só padrões mínimos copiados num decreto. Então, e sem procedimento ainda, para piorar a situação. Tá? E em cima disso, tá? Foi feita uma minuta de projeto de lei disso. Então, assim, tem pessoas dentro da Receita que sabem disso, e foi construído já um texto que resolve esses problemas, baseado nos padrões da Organização Mundial de Aduanas e da legislação americana, que é um pouco mais próxima de realidade da nossa. Tá? E isso está agora lá no gabinete da Receita, na verdade na subsecretaria, tá? E não está sendo tratado lá como um tema prioritário para sair e seguir para a Casa Civil. Apesar de esse ano, né, com certeza ainda, ser o momento oportuno para esse tipo de trâmite. Né? Na próxima legislatura, a gente pode ter um cenário bem mais desfavorável, ainda mais a isso sair, né, da Receita Federal e chegar no Congresso. Esse é os pontos aí que eu queria trazer, então quem quiser, por favor, pode pegar o meu contato aí. Quem depois quiser tirar uma dúvida pontualmente, diretamente comigo, eu fico aí à disposição. Tá? E aí eu passo a palavra de volta aí, novamente agradecendo a oportunidade. Maravilha. Obrigado, Alan. Obrigado. Olha, estou impressionado, as apresentações, tanto sua, Alan, e do Carlos Eduardo, foram excelentes. Assim, eu não falo 10, mas eu falo quase isso, comentários aqui para fazer, mas eu vou começar com um, até para não tirar a chance de outras pessoas. E me chamou a atenção, Alan, na sua apresentação, a questão do orçamento, né? Do baixo orçamento, isso é comum, isso a gente já sabe, é fato notório que a gente tem uma estrutura de Receita Federal de número de agentes, né, muito inferior à grande maioria dos países. Né? Você vê, o Carlos mencionou
na apresentação é a França. A França é do tamanho de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, a França inteira, né? E, no entanto, eles têm um número assim, muito maior de fiscais trabalhando na proteção das fronteiras do que nós, né? Então, essa questão do orçamento é uma questão que sempre eu pontuei em todas as oportunidades que eu tive, até advogando, aí, entre aspas, para a Receita Federal, tá? E eu já lembro de ter levantado esse assunto, inclusive até numa das comissões, nessa mesma comissão da BPI, mas há uns 20 anos atrás, talvez, de tentar se resolver esse problema da Receita Federal de orçamento. Tá? Como? Eu acho que, obviamente, não vão ser as empresas dando dinheiro para a Receita Federal ter essa verba necessária para atuação mais rigorosa, ou seja, mais consolidada, isso aí, até mais do que já é. Eu acho que já é muito consolidada, já dei aqui, falei os pontos positivos da atuação, mas eu acho que sempre tem espaço para uma melhora, né? para uma profissionalização, vamos dizer assim, do que a gente está por trás desse trabalho, né? Então, a minha sugestão, tá? Eu já falei isso algumas vezes, seria a gente tentar estudar, e eu não sei se vocês podem ser o canal disso, você falou que tem esse projeto de lei lá parado, né? Não sei se seria mais um ponto a ser discutido, mas talvez a gente pensar num registro de marcas e outros direitos de propriedade intelectual diretamente na Receita Federal, assim como é nos Estados Unidos, né? O Lanham Act americano, ele requereu que as empresas titulares de direitos eles façam um novo pedido de registro das suas marcas na Receita Federal. Tá? Por quê? Na IRS, na Customs, na US Customs e no IRS deles. Isso pode parecer meio doido, meio maluco, mas só lembrando aqui o passado recente nesse âmbito da Receita Federal, o registro prévio de patentes na Anvisa. Tá? Não obstante o NPI seja o órgão público que concentra a questão da análise e concessão de patentes, existiu durante muito tempo esse registro prévio na Anvisa. Acho que até tem mais razão assiste a Receita Federal de fazer um sistema de registro de marcas e outros direitos de propriedade intelectual do que existia para a Anvisa fazer um registro prévio de patentes. Tá? Por quê? Porque vocês dependem das informações e confirmações de que as marcas e outros direitos de propriedade intelectual estão ligados a determinadas empresas para executarem o trabalho. Tá? E nessa linha, eu acho que você falou aqui da questão da dificuldade que você tem no vazamento. Cara, vazamento eu acho que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Vazamento de informação nas operações, todo mundo tem. Tá? Ainda mais quando as operações são grandes. Né? Então, eu acho que não é um demérito, não é um problema. Mas eu entendi o seu ponto. Eu acho que... E esse ponto vai diretamente de encontro à questão do orçamento. Né? Então, por isso que eu insisto, essa questão da gente tentar talvez falar em um registro direto na alfândega, na Receita Federal, de marcas, né, por parte de empresas, é um ponto de partida para a gente resolver vários outros problemas, né? Como esse problema de você ter que fazer a apreensão, você tem que pedir 48 horas antes do teu caminhão, e aí 48 horas antes já tem o RAPA, lá na 25 ou em outros lugares, para tirando todos os produtos que eles sabem que vocês vão fazer uma operação. Acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? E que pode derivar de uma ação principal, de uma iniciativa de registro. A gente pode pensar no fast track, né? de um procedimento aduaneiro, né? Já que tem um registro, já que teria um registro direto na Receita Federal, fazer como vocês fazem, né? Em alguns, né? Isso é um outro ponto que eu teria para falar depois, a falta de padronização desses procedimentos, né? Que, infelizmente, algumas unidades da Receita Federal não possibilitam
né, que a apreensão seja no âmbito administrativo. Elas exigem, como até está no regulamento aduaneiro, que o titular do direito ele entre com uma ação judicial, seja ela civil ou criminal, para obter a apreensão definitiva e a destruição dos produtos, né? Então, mas esse procedimento, algumas das unidades, eu sei que Santos faz, e várias outras, eles permitem que os titulares dos direitos eles tenham a apreensão definitiva e a destruição dos produtos somente com o procedimento administrativo, que, para mim, é o fast track, mais do que legítimo, porque você falou aqui eu estou me alongando um pouco, mas é importante até para vocês, talvez até formularem as respostas depois, tá? São alguns pontos e outros vão ter oportunidade também. Existe essa necessidade de você alinhar os procedimentos para que a gente possa, então, buscar uma alternativa, uma resposta uníssona, única da Receita Federal, né? E a gente, infelizmente, vê esse problema. Bom, eu vou deixar aqui só essa sugestão. Talvez, eu sei que é uma coisa muito utópica, né, quando a gente fala em novos procedimentos, em criação de um registro perante a Receita Federal, mas eu acho que a gente tem que sonhar com esse procedimento, porque isso poderia ajudar muito, não só a própria Receita Federal, porque esse registro seria pago, né? Isso geraria um fundo para a Receita Federal, né? Então, eu estou até aqui advogando contra as titulares dos direitos e a favor da Receita Federal, mas não existe milagre sem sacrifício. Eu acho que precisa que a Receita Federal tenha mais recursos para poder justamente trabalhar nessas apreensões de produtos falsificados. Bom, era esse o meu comentário e eu fico à disposição aqui. Se tiver tempo, eu faço outras considerações. Acho que o Alan e Carlos Eduardo, se quiserem comentar esses pontos, aí depois a gente passa para a próxima. A gente já foi avisado aqui que a gente tem um limite para 10h25, então, enfim, mas prefiro passar a palavra para vocês. Se o doutor Cadu permitir, eu sou bem rápido atacar 2 pontos aí. Na minuta de projeto de lei que a gente tem, ela está prevendo justamente isso. Tá? E por que a necessidade de um projeto de lei? Para poder empoderar a administração pública a atuar conforme esse registro. Tá? Então, você, quando faz esse registro, você está dando uma procuração, de certa maneira, para a Receita Federal atuar em nome daquele direito, em determinadas condições que são colocadas nesse registro. Né? Aí até o INPI ele gosta às vezes de falar, não, mas usa o nosso registro. Não, o registro de vocês ele tem um objetivo próprio de cadastrar o que é direito e de quem que ele é, né? Delimitar um desenho, é uma marca, por aí vai. O nosso registro eventualmente vai ter essa informação, inclusive quando você faz o registro lá na aduana americana, ele pipoca essa é a sua marca, né? Ele já puxa do banco de dados do USPTO, no e-recordation, que é o sistema lá do CBP. Então, a ideia é a mesma coisa, você puxar isso integrado com o INPI. E o que você vai acrescentar nesse cadastro? O que não tem no registro do INPI, que é a rota, que é quem é o importador autorizado. Não, isso aí só vem no modal aéreo. Então, apareceu descrição de bolsa, sei lá o quê, no porto, pode aprender. Aí isso dá uma segurança do colega atuar, né? Porque é uma informação muito pontual e dependendo da logística do tipo de produto, é muito fácil você poder, né, dar uma regra para a Receita Federal de atuação. Tem algumas que só é importado pela empresa tal. Pareceu de alguma coisa, pode aprender, né? Isso dá uma segurança para o colega muito grande. Essas informações são muito valiosas para a Receita Federal. A ideia nisso, tá? Não está em projeto de lei, mas como já instrução normativa, um dos tiques é você autorizar o compartilhamento dessa informação com outros órgãos de aplicação da lei. Então, se você quiser passar essa informação também para a PRF, também para a gente abre isso de novo na linha de governança, eficiência, transparência e tudo mais, né? Fazer com que isso seja útil para mais instituições, mas sem violar a privacidade que não quer, deixar ao critério do responsável
pelo direito, pelo titular, de até onde vai essa informação. Então, se quiser que só fique na Receita Federal, ela só fica. E aí, a partir daí, o procedimento de fast track ele pode ficar muito mais rápido ainda. Em vez de a gente depender de um laudo para cada caso concreto, não, a gente só vai notificar, ó, estou com um caso aqui, dei perda nele, ou vou dar perda nele, vocês estão cientes. Vocês ainda pode se manifestar, falar, não, esse caso não era para prender. Então, faz parte do rito você, né, aprender a notificar as duas partes, né, e não havendo oposição, aquilo já segue para perdimento, que é o que chamam lá no Japão de procedimento simplificado. Nos Estados Unidos, um dos critérios que tem lá também é o clearly, né, pirated, clearly falsified, então, clearly counterfeit. Então, você vai ter esse elemento subjetivo, mas que leva a um caminho muito mais rápido. Mas que, em casos mais sutis, você tem uma possibilidade maior de dialética processual, de manifestações, né, como o caso de direitos mais complexos. E eles estão previstos, né? Hoje a gente não tem apreensão praticamente de desenho industrial, que é uma coisa não tão complicada quanto uma patente, que poderíamos ter um nível de proteção muito maior, né? Você fala desenho industrial, você pega freio, peça de veículo, o mal que isso pode fazer para a sociedade, né? De você não ter um controle mais rígido e você gerar essa expectativa no consumidor. Mas, enfim, a gente tem previsto o procedimento nisso. A gente precisa de, né, uma motivação política na cúpula da Receita para que isso ande. Enfim, esse é o meu ponto aqui. Não, perfeito, Alan. Acho que sua apresentação só endossa todos os pontos que o Werner colocou. Acho que sua apresentação é sempre muito contundente no bom sentido, né? Um chamamento à ordem para que exista uma movimentação, e a gente entende que é uma movimentação em diversas camadas, né? Não é algo que esteja ali diretamente no nosso controle, mas a BPI ela tem esse papel também, né? A gente tem um papel de advocacy, quer dizer, a gente tem um papel de fazer movimentar essas vozes, então acho muito importante que você traga uma perspectiva tão contundente, incisiva, que é, na verdade, favorável à sociedade, né? Não é nem aos titulares, não é nem à Receita, não é nem ao consumidor, é um conjunto de fatores. Eu queria só, a gente está com um tempo bem curto, mas considerando que o público é um público, né, bastante heterogêneo, e aí considerando todas essas dificuldades de procedimento, né, que foram colocadas e enfim, muito claramente pelo Alan, eu queria só, se vocês pudessem, nesses minutinhos finais, explicar aí para a plateia como é que funciona, dentro do cenário atual, o próximo passo, né? Porque nós vimos ali que acontece, enfim, seja a apreensão, seja a retenção, tem ali os depósitos, que as fotos são realmente impressionantes. Então, no cenário atual, qual é o próximo passo, né? Quer dizer, claro, tem a apresentação ali do laudo pelo titular, como é que funciona o caminho até que esses produtos sejam destruídos, inutilizados, leiloados, enfim, uma coisa num cunho um pouco mais prático para as pessoas que não têm essa vivência possam entender, diante das dificuldades que existem hoje, que estão muito claras, como é que é a destinação de todas essas ações que são feitas. E só fazer uma complementação, se for possível, se puder passar também a respeito, na ausência, né, dessas iniciativas bem colocadas pelo Werner, que ainda não foram implementadas, se a importância, a relevância do cadastro dos titulares no Diretório Nacional de Combate à Falsificação em Marcas, o quanto isso pode vir a ajudar a atuação de vocês, o quanto essas informações auxiliam, né, no dia a dia da Receita. Obrigado. Bom, doutor Alan, me permite? Sim, você começa, eventualmente eu complemento se eu achar que é alguma coisa... Certo. Bom, só para explicar brevemente, tá, na nossa atuação na repressão, depois que essas mercadorias são apreendidas, naqueles depósitos que o Alan mostrou, o nosso aqui não é muito diferente, é bastante parecido, a gente tem que fazer a contagem, e como eu disse no começo, da nossa dificuldade, da necessidade da especialização, nós mesmos, auditores, analistas, temos que ir ajudar também a contar, então é bastante trabalhoso, né? Além do desperdício de dinheiro público, de a administração não contratar um terceirizado que ganha R$1.000 e poucos e colocar um auditor e um analista para fazer isso.
Tá? Então, isso é uma dificuldade, é uma necessidade, mas, enfim, nós fazemos essa contagem. Em sendo uma mercadoria contrafeita, a gente, né, tira fotos. Hoje já melhorou muito essa atuação em conjunto, né, mais frutos da modernidade, talvez um pouco da pandemia. Antigamente, a gente enviava amostras para fazer laudo. Hoje, a gente envia imagens, né, dessas várias imagens do produto, rótulo, e a empresa, o representante da marca, retorna para a gente com um laudo, né, de contrafação. A gente acosta ao processo isso e faz o perdimento dessa mercadoria. Depois tem o prazo legal, né, para impugnação, né, que normalmente não acontece nesses casos, mas igual tem que se aguardar o prazo, né, para decretação do perdimento. Depois do perdimento, novamente, um trabalho de descaracterização das marcas. Eventualmente, a destruição é a finalidade principal dos produtos, a destinação principal dos produtos apreendidos, o que também gera um custo, normalmente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas parcerias com empresas que, eventualmente, destroem os produtos, comprimindo, transformam em lixo, então eles mesmos recolhem, mas tem locais que a Receita tem que levar até lá. E, do ponto de vista social, também, a Receita desenvolve algumas parcerias com ONGs, em que a gente doa mercadorias, por exemplo, roupas, tênis, o pessoal recorta as marcas, né? E esse é um trabalho que é feito manualmente também, antes dessa destinação. Então, vocês viram depósitos como o Alan, como eu disse, o nosso é parecido, a gente tem 2 ou 3 servidores contratados e mais 1 ou 2 que trabalham no depósito e que, eventualmente, pegam uma destinação com 10 mil produtos e se sentam numa mesa com uma tesourinha para fazer o recorte um por um. Eventualmente, as ONGs vêm ajudar também, então é conferido um por um os produtos para ser doado, por exemplo, uma roupa, né, para uma instituição de caridade, alguma coisa nesse sentido. Então, é um trabalho bem moroso, custoso para a administração, aí, como eu disse, uma especialização e uma melhora nas condições de trabalho, melhora no orçamento, né, como o Alan falou, porque a gente pudesse ter uma quantidade maior de terceirizados, facilitaria muito. Hoje eu tenho conhecimento, né, tanto o depósito de Foz do Iguaçu quanto do Alan, eles têm aí um número um pouco melhor, né, de terceirizados, até onde eu sei, empresas contratadas, mas ainda assim é insuficiente. Se fosse suficiente, o depósito dele não estava daquele jeito. Obrigado. Quer complementar? Não, em relação ao procedimento, essa é a linha, né, que, enfim, nossas direps aí atuam, mas infelizmente tem colegas que, de novo, apegando-se a uma literalidade normativa, que é a cópia do TRIPS para o decreto, eles simplesmente ignoram essa questão de laudo e dizem: se não há ação judicial, passou 20 dias, eu vou liberar, porque é o que está escrito no decreto. Se você seguir, né, artigo a artigo, né, e não olhar sistemicamente, é naquilo que vai chegar. E aí, tendo um novo marco legal, você coloca isso numa instrução normativa, artigo a artigo, e passa a ser vinculante para o colega, né? Então, e em relação à destinação aqui em São Paulo, né, não são as direps que fazem, são outras equipes, né, mas praticamente tudo vai à destruição. E a gente conta, assim, muitas vezes com o apoio de representantes aí de titulares de direito para também cooperar na destruição dos produtos, não só no momento da apreensão, mas também na destruição. Nessa minuta de prova de lei, ela tem ali a possibilidade de cobrança do autuado do valor pela administração pública, se ela arcar, e se arcado pelo titular do direito, ou seu representante, também do titular do direito poder cobrar, conforme um critério lá, o valor pelo armazenamento, destruição, transporte, tá tudo num pacote só por quilo, para não ficar um negócio processualmente muito complicado de também fazer. Então, isso também está previsto lá nos procedimentos. Perfeito. Muito obrigado, Alan, Carlos Eduardo, pelos esclarecimentos. Só um micro comentário aqui: muitas vezes, nessa situação em que, enfim, o produto acaba sendo liberado, ele acaba depois sendo objeto de apreensão pela própria direta, né? Então, é um sistema que realmente precisa de ajuste. Eu quero agradecer bastante
a doutora Alan, o Carlos Eduardo, as palestras foram excelentes. Acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, no mínimo, discutindo, e acho que trazem pontos de atenção muito importantes para nós, para toda a comunidade de TI, né, todos aqueles que se envolvem nessa cadeia. Vejo que o nosso presidente Gabriel Leonardo também está aqui nos prestigiando, então já faço aqui uma saudação especial. Não sei se vai querer falar alguma coisa, Gabriel. Obrigado, André. Eu estava assistindo a apresentação no outro link, para não estar poluindo aqui a tela de vocês. Adorei e vim aqui só para fazer um agradecimento muito especial ao Carlos Eduardo e ao Alan pela generosidade deles de terem vindo a esse evento da nossa associação, compartilhando seus conhecimentos, trocando ideias. Ficamos realmente sensibilizados e podem ter certeza que a nossa associação está à disposição da Receita Federal para qualquer atuação conjunta. Como vocês certamente já sabem, somos a maior associação brasileira na área de estudos de propriedade intelectual, com mais de 900 associados, uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1963, com muita tradição. Então, estamos aqui à sua disposição e realmente agradecemos muito a colaboração de vocês. E não queria deixar de agradecer o trabalho dos nossos queridos coordenadores, André, Davi, José Henrique, Werner, sempre doando seu tempo, seu talento, seu conhecimento para a disseminação de conhecimento a toda a sociedade brasileira. Então, muito obrigado a vocês. Parabéns pelo evento maravilhoso. Obrigado, Gabriel. Em nome dos demais. De novo, agradecemos bastante demais aí aos palestrantes e enfim, ficamos à disposição aí para outros debates sobre o tema. Que existam outros e que a gente possa avançar nessas pautas que são tão importantes aí para a TI no Brasil. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer também. Obrigado ao Alan, obrigado ao Carlos, obrigado aos meus colegas da coordenação. E dizer que esse tema, a gente já está até trocando mensagem aqui entre nós, dizendo que é uma pena que a gente só tem um pouquinho de tempo para falar sobre isso, porque eu acho que isso aqui dá para falar um dia inteiro e mais alguns outros em seguida. Mas muito prazer em estar com vocês aqui virtualmente. Ficamos à disposição de vocês, por caso vocês precisem de alguma ajuda nossa. Um abraço, bom dia, bom fim de semana a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Agradeço a oportunidade e um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado, igualmente. Um bom dia e bom final de semana. Até a próxima. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora
é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!